Perguntou Beatriz. Não custa nada irem. Vão, escutem e depois decidam, isto se tiver algo para escolher. Vamos almoçar sossegados, já que não temos de voltar às lojas. Depois, deixo vocês na casa de sua avó. Vamos ou não? Perguntou Beatriz. Sim, iremos, decidiu Simone Traço, mas não serei amável com vovó. Ela já nos tratou muito mal. Foi, como sempre, um almoço agradável. Do restaurante, foram a uma pracinha, e depois Nestor as levou para a casa da avó. 15. A difícil conversa. As duas garotas pararam em frente ao portão da casa da avó, e Beatriz fingiu tocar a campainha, despediu-se novamente do namorado com um abano de mão. Nestor foi embora, e a irmã mais velha explicou. Queria, antes de tocar a campainha e vovó atender, falar com você, não quis que Nestor escutasse para não me envergonhar. Tem razão, concordou Simone Traço, e mesmo de se envergonhar. Com certeza a vovó fez um plano para prejudicar papai e está querendo que participemos. Só que, quando nosso pai se irrita, quem mais sofre somos nós. Não consigo nem pensar no que vovó quer de nós. Ela já demonstrou não gostar de mim nem de você. Vamos fazer o seguinte, nós a escutaremos sérias, vamos evitar discutir. Se for algo para prejudicar papai, responderemos que não, levantaremos e iremos embora. Se for algo diferente, pediremos para ficar a sós e decidiremos. Simone concordou com a cabeça, e Beatriz tocou a campainha. Laís veio rapidamente, esperava as garotas desde a hora do almoço e orou muito para que elas viessem. Recebeu-as com um sorriso, quis abraçá-las, mas foi repelida. As duas somente cumprimentaram-na com um oi, entraram, sentaram no sofá da sala e esperaram. Tratam-me como foram tratadas, pensou Laís. Deus, me dê forças. Entendo agora o mal que lhes fiz. Pedi que viessem aqui porque quero me desculpar. Pedir perdão a vocês. As meninas se olharam e continuaram caladas. Laís olhou para elas com carinho, pensou em Armando, como se a figura dele lhe desse forças naquele momento difícil. Repetiu. Desejo que me perdoem. Entendi que não agi corretamente com vocês duas. Queria dificultar a vida de Selo e não calculei as consequências. Por isso as chamei aqui para me desculpar. Vocês me desculpam. As duas continuaram caladas. Laís suspirou e continuou a falar. Queria também pedir, implorar, para que venham morar aqui comigo. Ao escutar isso, as meninas se olharam. Como? Perguntou Beatriz. Não estou entendendo o que a senhora quer. Quero que venham residir nesta casa. Desejo dar a vocês tudo o que merecem. Que voltem a estudar inglês, espanhol, que você, Bia, não trabalhe mais e que Simone retorne às aulas de balé. Simone arregalou os olhos, se animou, olhou para a irmã e ao vê-la tranquila, ficou também. Laís não desanimou, estava sendo realmente muito difícil, porém pensou que foi ela quem primeiro tratou as netas com indiferença. Vocês morando aqui, farei de tudo para agradá-las. E se não aceitarmos? Perguntou Beatriz. Gostaria muito que aceitassem. Isso deveria ter ocorrido há muito tempo. Se não aceitarem, quero ajudá-las do mesmo modo. Mas, por favor, me desculpem e aceitem meu convite, meu pedido. As garotas novamente se olharam, e Beatriz indagou, por que, vovó? Por que isso agora? Sei que fui indelicada com vocês. Todos nós erramos. Não agi certo, ao compreender isso, quis, e quero, remediar. Vovó, pediu Beatriz Traço, podemos ficar sozinhas um pouquinho? Claro, respondeu Laís Traço, vou preparar um chá para nós. Laís saiu da sala e foi para a cozinha. Meu Deus, me ajude, rogou Laís e pensou, Simone está realmente doente. Está tão pálida. Magra. Parece uma flor colhida fora d'água. Minha vontade é pedir para minha filha Tetê me orientar, mas Armando me explicou que não devo pedir nada a ela nem ao meu esposo, porque, se eles não puderem me atender, sofreram por isso. Nota da autora espiritual: acompanhando a história, entendemos que de fato Maria Teresa não poderia atender a mãe e, como veremos após, nem seu esposo. O conselho de Armando é deveras verdadeiro. Não devemos pedir ajuda aos nossos entes queridos desencarnados, principalmente os recém. Se eles, no momento,
não tiverem como ajudar, sentirão, podendo até sofrer e, se estiverem como Maria Teresa, poderão vir para perto, como ela fez com Simone, e piorar a sua própria situação e a do encanado. Que nossas rogativas sejam para Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso irmão e mestre, a Maria, mãe de Jesus, e aos bons espíritos. E que esses pedidos sejam sempre para o bem nosso e de outras pessoas. Fim da nota. Quero que Maria Teresa esteja bem e meu esposo também. Meu amigo orientou-me a pedir para Deus, para Jesus e os bons espíritos. Enquanto faço o chá vou orar, Pai Nosso. Simone foi se sentar perto da irmã, e as duas conversaram baixinho. O que será que deu na vovó? Estará ela doente? Perguntou Beatriz. Não sei. Espero que não esteja doente e queira nós duas para cuidar dela. Mas ela me pareceu, como sempre, saudável. Que tal aceitarmos o pedido? Quem sabe dá certo. Queríamos tanto morar com ela. Pedimos isso à vovó, que recusou. E se não der certo? Voltaremos para a casa do papai, que é nossa também, respondeu Simone. E se papai não nos aceitar? Bem, aí iremos ao juiz. Depois, você se casará logo. Estou desconfiada, falou Beatriz. Por isso, vou fazer mais umas perguntas à vovó. Foram para a sala de jantar e encontraram a mesa posta. Pena que almocei muito, pensou Simone. Vovó, disse Beatriz desculpe minha pergunta, a senhora não mudará de ideia? Se sairmos de casa, não será fácil voltar. Prometo a vocês que não mudo de ideia, não vou interferir em suas vidas. Desejo que voltem às atividades de antes, quero comprar roupas para vocês, ver Simone dançar em várias apresentações, comprarei todas as roupas que ela tiver de usar. Simone entusiasmou-se novamente e perguntou. Sublinhado jura, vovó? Se preciso, juro. Farei isso e muito mais. Quero vocês felizes. Papai pode não deixar, comentou Beatriz. Ora, exclamou Simone. Papai não deixar? O que ele mais quer é se livrar de nós. Mas e se ele não deixar? Tenho como fazê-lo concordar, falou Laís. E aí, vocês vêm? Laís pensou, se ele não deixar, ameaço com um processo. Falo que sei que roubava o costume que o coloco na prisão. Diante dessa ameaça, tenho a certeza de que ele deixará as meninas comigo. Podemos tentar, decidiu Beatriz. Que bolo gostoso, exclamou Simone. Devo tentar pela minha irmã, pensou Beatriz. Aqui, com certeza, terá uma boa alimentação e não ficará sozinha. Nós não podemos demorar, tenho de lavar roupas, falou a filha mais velha de Maria Teresa. Traga as sujas, não as lave, pediu a avó. Aqui em casa, vocês não farão nada, tenho empregado e faxineira. Venham o mais rápido possível. Na segunda-feira, nós as matricularemos nos cursos e você, Bia, se demitirá do emprego. Tenho um namorado, contou Beatriz, que será muito bem recebido aqui em casa. Para começar, convide para almoçar amanhã aqui. Que tal vocês trazerem suas roupas hoje mesmo ou amanhã? Seus quartos já estão arrumados, este da esquerda é para uma, o da direita, para outra, e o da frente é de Júnior, quando ele vier de férias. Vamos ter de conversar com o papai. Amanhã cedo lhe daremos a resposta, determinou Beatriz. Mas nós viremos, afirmou Simone. Agora vamos, Beatriz levantou-se. Levem este bolo, vou colocá-lo numa vasilha. Poderão comê-lo mais tarde, ofereceu Laís. Simone pegou a travessa com o bolo. Despediram-se. Laís, ao ficar sozinha, pensou que foi realmente difícil para ela a conversa que teve com as netas. Por que será que fazer desaforo é, para mim, mais fácil do que pedir desculpas? Com certeza é orgulho. E elas não responderam às minhas desculpas. Vou orar e agradecer a Deus por ter conseguido. Com elas aqui e, ao perceber que é sincero o meu pedido, me perdoarão. Telefonou para Armando dando a notícia. Muito bem, Dona Laís, fez o certo, o resto será muito mais fácil. Não se esqueça, demonstre seu amor. Laís aguardou ansiosa e esperançosa a vinda das netas para seu lar. As garotas, ao saírem da casa da avó, comentaram, o que será que aconteceu com a vovó para ela mudar de ideia?
Não nos queria de jeito nenhum e, de repente, nos quer com ela. Beatriz estava curiosa. Não sei e não quero saber. O importante, para mim, é voltar às aulas de balé, participar das danças, das apresentações. Não sabia que o balé era tão importante assim para você. Quando mamãe ficou doente, contou Simone traço, entendi que tinha de sair, precisava ficar mais em casa, ajudar, as despesas eram altas. Depois, pedi ao papai para voltar a dançar, e ele recusou, dizendo que era um absurdo eu frequentar a escola de dança, que isto era frescura da mamãe etc. Chorei muito e não falei nada a ninguém, não a queria aborrecer. Você não teria nunca condições de arcar esta despesa, as aulas, as roupas. Agora não me importa o porquê de vovó estar fazendo isso. Se de fato ela pagar minhas aulas, fico lá. Tudo bem, concordou Beatriz traço, vamos morar com ela, e espero que dê certo. Vamos organizar as roupas e nossas coisas, tudo o que iremos levar e, assim que papai chegar, falaremos com ele. Entraram em casa. Maria Teresa aproximou-se das filhas, agora ela sabia que não adiantava falar, elas não a escutariam nem seria vista. Ficou olhando-as. Simone parece mais animada. Vou ficar escutando-as para saber o que está acontecendo. Vamos ao quarto de mamãe, determinou Simone. Foram. Beatriz abriu a janela. Minha irmã, nestes meses agimos como se mamãe fosse voltar a qualquer momento. Penso que já é hora de nos conscientizarmos de que nossa mãe não voltará mais, que ela morreu. Maria Teresa estremeceu ao escutá-la. Meu Deus! Se ainda tinha dúvida, agora sei mesmo que morri. Lembrar de mamãe morta no caixão é tão triste, lamentou Simone. Foi muito triste mesmo, concordou Beatriz traço, porém é real. O que não podemos é nos iludir mais. Vamos jogar estes remédios fora. Vamos, jogarei os medicamentos na pia, os frascos no lixo e, depois, iremos colocar as roupas do armário em cima da cama e doá-las para Rosita. Quando falarmos com o papai, vou telefonar para nossa diarista contando que iremos morar com a vovó e que é para levar as roupas de mamãe e fazer o que quiser com elas. Vou levar esta colcha, a caixa de costura é. Por favor, pediu Beatriz traço, não pegue muita coisa. Podemos deixar o que queremos no armário e, se soubermos que papai trouxe alguém para morar aqui, então voltaremos para pegar ou, quando eu casar, levarei para minha casa. Está bem. Papai chegou. Vamos falar com ele? Foram à sala. Celo estivera num bar, olhou as filhas e disse somente, oi, papai, falou Beatriz traço, precisamos falar com o senhor. Vovó Laís nos convidou para morar com ela. Foram implorar novamente. Não, desta vez ela nos chamou, pediu para irmos, respondeu Simone. Vocês decidiram ir? Sim, afirmou a filha caçula. Papai, Beatriz resolveu interferir traço, estamos pedindo para o senhor. Concorda? Se querem, não faço objeção. Vamos arrumar nossas coisas e iremos amanhã cedo, avisou Simone. Sendo assim, não preciso me preocupar com o almoço, falou Célio. Papai, disse a filha mais velha traço, Simone e eu vamos desfazer o quarto de mamãe. Concordo, só não dê nada de valor. As duas voltaram ao quarto, e Maria Teresa seguiu as filhas. Algo de valor, exclamou Simone. Ele sabe muito bem que mamãe não tinha nada de valor, algumas joias dela, as que tinha quando solteira, ele as guardou. Vamos organizar o quarto, ou o ex-quarto, de mamãe. Depois vamos arrumar nossas roupas. Não temos malas. O que iremos fazer? Perguntou Beatriz. Peça, à noite, ajuda ao Nestor, peça a ele caixas e, se possível, para seu namorado vir aqui amanhã cedo e nos ajudar. Vou fazer isso. Maria Teresa ficou vendo as filhas arrumarem seus pertences, depois tomaram banho para sair. Beatriz foi se encontrar com o namorado, e Simone, com as amigas. Leve este dinheiro, ofereceu Beatriz à irmã traço, com vovó nos ajudando, você pode gastá-lo. Saíram. Maria Teresa foi à sala e olhou para Célio. Ele lembrou da esposa, e ela escutou seus pensamentos. Casei com Tetê por interesse, fingi amá-la. Tinha, naquela época, certeza do que queria, ser rico. Tudo fiz para conquistá-la. Deu certo,
Ela engravidou, e seus pais nos ajudaram, porém eles nunca gostaram de mim. Meu casamento não foi o que esperava, nada é perfeito. Tive de trabalhar no curtume, e meu sogro, depois os cunhados, me cobraram serviço. Nada de moleza. Os filhos vieram, eu gastando mais que ganhava, TT passou a me ajudar nas despesas, principalmente com as dos filhos. Tenho me queixado de que não tenho sorte para arrumar pessoas certas para me fazer companhia e esqueço de TT, ela sim era honesta e trabalhadora. Sinto falta dela. Perdoou minhas traições e nunca me traiu, era meu porto seguro, mesmo separados, porém morando na mesma casa, ela me orientava, dava-me bons conselhos. Quando não sabia como agir, era só pedir conselhos a ela para escutar orientações que davam certo. Sinto agora sua falta nestas duas dificuldades que estou passando. Agi certo deixando as meninas morarem com a avó? Penso que sim, lá as duas terão vida melhor, com certeza Dona Laís dará tudo o que elas quiserem. As meninas terão uma figura feminina para orientá-las. Parece que vejo TT falar, não dê desculpas, você quer se livrar delas, não ter despesas com nossos filhos e trazer amigos e amantes para cá. Talvez seja isto. Não tenho paciência com filhos. Será que gosto deles? Devo gostar. A segunda coisa que me preocupa é, sinto que Jorge e Otávia estão desconfiados de mim. Jorginho foi trabalhar no setor de vendas, me informaram que é para aprender, e ele tem estado atento. Também um outro funcionário está conferindo o estoque. Ficou difícil vender e ficar com o dinheiro. Depois, Jorge tem estado muito lá. Falou que quer estreitar laços de amizade com os clientes. Estou ganhando menos. O melhor mesmo é as meninas irem para a casa da avó. Maria Teresa continuou a olhá-lo e pensou, amei muito você, Célio. Quando iniciamos o namoro, julguei ser amada. Sofri com suas traições, com seu desprezo, depois me conformei e passei a me dedicar aos meus filhos. Agora, escutando-o, é que tenho a certeza de que sempre me enganou. Não se pode obrigar ninguém a nos amar, mas não se deve enganar. Infelizmente, continuou Célio a pensar, sinto agora que amei TT. Não queria amá-la, ela devia ser somente meu golpe do baú. Precisei perdê-la, não tê-la mais, para compreender que eu sempre a amei. Por isso estou triste. É tarde demais, Célio. Tarde demais, Maria Teresa olhou com dó. Foi para o quarto, deixando sozinho. Simone saiu com as amigas, foram à casa de Luísa para escutar músicas e conversar. Matheus foi com a namorada, que, de fato, era uma garota muito bonita. Simone não ligou, com tantos problemas, não lembrou mais de Matheus. Não ficou muito, voltou para casa. Não se sentia bem, deu desculpas para as amigas. Tenho de levantar cedo amanhã. Iremos, Bia e eu, nos mudar para a casa da vovó. Assim que chegou em casa, foi deitar e pensou, aquele vazio que senti no peito, a falta de algo que me dava até falta de ar, passou, porém me sinto tão cansada, exaurida, que quero somente ficar deitada. Não me queixei até sair para não preocupar mais a Bia. Mas a minha vontade é ficar deitada. Tomara que eu melhore. Orou e dormiu. Beatriz saiu com Nestor, contou a ele da conversa com a avó. Não sei se tomamos a decisão certa. Estou fazendo isso por causa de Simone. Minha irmã precisa de atenção, como o médico recomendou, e de não ficar sozinha. No lar de vovó, ela terá mais o que fazer, atenção e alimentação no horário certo. Gostei de você não precisar mais trabalhar. Terá mais tempo para mim, comentou Nestor. Infelizmente, continuarei a estudar à noite. Penso que será difícil transferir agora e também que terei dificuldades para acompanhar as matérias. Logo terminará o ano letivo, consolou Nestor. Fico mais tranquilo com vocês duas morando com sua avó. Quer ajuda para a mudança? Quero. Obrigada. Será que você não nos daria algumas caixas para colocarmos nossos pertences? Claro. Planejaram. Nestor levaria as caixas no outro dia, domingo, pela manhã, e depois, às 10 horas, ajudaria a levar os pertences das duas para a casa da avó. Nestor, interessado realmente em se casar com Beatriz, procurou saber de sua família. Soube que Laís era ótima pessoa e por isso gostou da ideia de a namorada ir morar com ela.
Beatriz é muito bonita, pensou ele. Quero a bem. Queria amá-la mais. Ela merece. Prometo a mim mesmo cuidar muito bem dela. Levou-a para casa mais cedo. Quando Beatriz chegou, encontrou a irmã dormindo. Estava esperançosa. Tomara que dê certo. Quero-se feliz. Deitou-se e logo adormeceu. 16. A mudança. Maria Teresa, ao ficar sozinha, pensou em sua vida. Concebia morando com minha mãe, vou ficar muito sozinha o que? Célio não para em casa, Rosita, como meu ex-marido já determinou, virá somente uma vez por semana. Tenho medo de sair daqui e não quero ir com minhas filhas para meu antigo lar. Estava se sentindo muito triste e orou. Viu sua filha caçula chegar, observou-a e percebeu que, de fato, sem a maquiagem, ela estava pálida e magra. Por que será que ela se sente tão cansada? Estará mesmo somente com anemia? Terá minha filhinha outra doença? Se não for nada grave, mamãe ajudará a sarar. Com certeza fará se alimentar. Alimentos. Estou com fome. Como faço para comer? Definitivamente, não sei viver sem o corpo físico. Escutou Beatriz chegar. Ficou no seu quarto e se sentou na beiradinha da cama, porque tanto o seu leito como a poltrona estavam com muitas roupas, objetos que as filhas tinham arrumado para doar e outros que levariam na mudança. Chorou baixinho. Meu Deus! O que será de mim? Como viver aqui sozinha? Por que fui sair daquela casa que me abrigou? Como faço para voltar? Ajude-me, Deus! Seu pedido era sincero e, de repente, lembrou, Ana Clara. Ela foi tão boa comigo. Vou rogar a ela. Quem sabe ela não me escuta. Ana Clara, por Deus, ajude-me. Socorra-me. Ficou por minutos orando e pedindo. Maria Teresa. Tetê abriu os olhos e olhou para quem falou. Ana Clara. Ajude-me. Por favor. Sei que agi errado saindo do abrigo daquele modo. Minha filha me chamou, e eu vim. A socorrista sorriu amorosamente, não criticou, compreendeu, estendeu as mãos para ela. Maria Teresa segurou-as com força. Vamos, convidou Ana Clara. Desta vez, para mim, será realmente a mudança, exclamou Maria Teresa esperançosa. Ana Clara volitou com ela para o posto de socorro. No outro dia, Beatriz acordou no horário de costume, acordou a irmã, e as duas fizeram o café, tomaram e lavaram louça. Célio levantou-se e tomou seu desjejum. Vocês vão hoje para a casa de sua avó? Perguntou Célio. Sim, agora de manhã, respondeu Beatriz. Vou sair, irei a uma festa, voltarei à noite. Vão com Deus e, se não der certo e quiserem voltar, é só me avisar. Venham me visitar. Sim, viremos visitá-lo. Tchau, papai. Simone se despediu. Célio saiu da cozinha e logo depois as duas ouviram sair de casa. Nunca vi ninguém tão indiferente, exclamou Simone sentida. O melhor é deixá-lo para lá, aconselhou Beatriz. Temos muitas coisas para fazer. Quem sabe papai ficando sozinho não sentirá nossa falta. Papai não ficará sozinho, logo estará com outra namorada. Mas isto não me importa. Se der certo morarmos com vovó, quero esquecer que tenho pai, determinou Simone. Foram arrumar as roupas que levariam. Minutos depois, Nestor tocou a campainha, trouxera as caixas. Obrigada, Nestor, Beatriz agradeceu. Às 10 horas passo aqui para levá-las. As garotas colocaram em caixas as coisas da mãe que queriam levar, depois foram organizar seus pertences. Bia, falou Simone traço, sinto esta casa triste, aqui nunca mais foi como antes, quando mamãe estava viva. Estou contente por ir embora. Eu também, exclamou Beatriz. Pontual, Nestor veio ajudá-las. Colocaram algumas das caixas no carro, e então perceberam que teriam de fazer 2 viagens. Simone foi com ele, e Beatriz ficou para ir da outra vez. Laís estava ansiosa esperando-as, já tinha ido aos quartos e verificado se tudo estava arrumado pelo menos umas 4 vezes. Alegrou-se ao vê-los chegar. Vovó, este é o namorado da Bia, a garota apresentou-o. Laís foi muito simpática com ele e ajudou a carregar as caixas. Agora vou buscar Bia, falou o moço. Nestor voltou para pegar as caixas restantes e a namorada. Se querida,
Falou Laís traço, fique à vontade. De agora em diante, esta casa é sua. Quando o casal de namorados chegou, Laís convidou-o, almoce conosco. Ele aceitou, foi embora e ficou de voltar para almoçar. Laís fez de tudo para agradá-las e estava tão contente que acabou contagiando as garotas. O almoço foi muito agradável. Laís foi muito simpática com Nestor, e isto agradou as meninas. Beatriz saiu à noite com o namorado, e Simone ficou com a avó assistindo televisão. Então planejaram o que fariam no dia seguinte. Quando Beatriz chegou, Simone, entusiasmada, contou a ela o que haviam combinado, das compras que fariam e queriam às escolas. Bia, pediu Laís traço, converse no seu emprego amanhã mesmo e saia logo que for possível. Animadas, foram para seus aposentos. As irmãs teriam quartos separados, que eram grandes e bem mobiliados. Simone vai sarar, pensou, esperançosa, a filha mais velha de Maria Teresa. Tenho certeza de que, com os cuidados de vovó, ela vai se curar. Nestor gostou de vovó e está mais tranquilo com nós duas morando aqui. Ele se preocupa tanto comigo. É um amor. Infelizmente, ainda sinto que em nossa relação falta algo. Será que não o amo? Quero amá-lo, preciso gostar mais dele. Ele merece. Dormiram contentes e, normalmente, quando isso ocorre, acorda-se entusiasmada. Laís preparou o desejum, queria agradá-las para que elas gostassem de morar ali e não quisessem ir embora. Simone foi para a escola, Beatriz ainda ficaria mais um pouquinho. A casa da avó, da loja, era perto. Bia, disse Laís traço, quero que se sinta à vontade. Convide Nestor para vir aqui em casa, mesmo sendo mais tarde, quando ele buscá-la na escola. Pode entrar ou namorar na varanda, na sala, ir à cozinha e lanchar. Quero, meu bem, que se sinta bem aqui, pois esta é a casa de vocês. Vou hoje à tarde matricular-se nos cursos e quero que você também volte a estudar. Beatriz não respondeu, mas, pelo sorriso que deu, Laís compreendeu que a neta estava satisfeita. De fato, a garota estava contente, mas era mais pela irmã, sabia o tanto que era importante para Simone voltar a dançar. A mocinha foi trabalhar, cumprimentou o namorado, e este percebeu o tanto que ela estava alegre. Beatriz, assim que chegou à loja, foi falar com Ana Maria, sua patroa, sobre sua decisão. Vamos sentir sua falta, falou Ana Maria traço, porém estou contente por você. Como sabe, Selena voltará na quarta-feira de sua licença maternidade. Não tinha intenção de demitir ninguém, já estava me preparando para as vendas de Natal. Venha somente mais amanhã. Contou para as colegas, que ficaram contentes por ela. Quando Simone chegou da escola, encontrou o almoço pronto com os alimentos que gostava. Almoçou junto com a avó. A garota, conversando, alimentou-se bem. Logo estará sadia, pensou Laís. Vou também ao médico com ela. Almoçaram e saíram. Foram primeiro à escola de dança. Simone estava tão contente que teve vontade de pular. Acertaram os horários. Laís pagou a matrícula e comprou as roupas e sapatilhas que a escola vendia. Agora, falou Laís traço, com os horários de balé acertados, vamos à escola de idiomas. Simone voltaria no dia seguinte às aulas de inglês e espanhol. Depois, foram às lojas, e Laís comprou para a neta sapatos, roupas etc. Como é bom fazer quem amamos feliz. Posso fazer estes mimos, tenho dinheiro, mas, se não tivesse, o afeto daria resultado positivo. O amor faz a diferença. Estava tão contente quanto a neta. Preparou o jantar. Armando chegou e, só de ver a amiga, percebeu que ela estava diferente, contente. Este é Armando, Laís apresentou a neta a traço. Ele foi amigo de juventude de sua mãe. Morou anos em outras cidades, voltou recentemente para cá e tem vindo me visitar. Simone gostou dele, e o jantar foi harmonioso. Depois, voltaram a conversar na sala de estar. Então o senhor é espírita. Como o senhor acha que devemos tratar nossos mortos? Perguntou a garota. Ele chama os mortos de desencarnados. Laís se intrometeu para explicar. Quando nosso corpo físico morre, elucidou Armando traço, não mudamos nossa personalidade, continuamos a ser os mesmos, amando as mesmas pessoas.
Quando queremos bem verdadeiramente, desejamos que aquele que amamos esteja feliz, independente de estar ou não longe de nós. O que deseja para sua mãezinha? Que mamãe esteja bem e feliz, respondeu Simone. Você acha que ela estaria bem se você não estivesse? Se minha mãe pudesse me ver, não estaria, porque ela me amava. Não é melhor dizer ama? Armando tentou esclarecer. Teteus amava e os continua amando. Se ela nos quer feliz, é isto que eu também devo desejar a ela, concluiu Simone. Com certeza, falou Armando. Quando amamos, independentemente do tempo e do espaço, devemos querer que nosso ser amado esteja em harmonia. Uma coisa que ajuda muito é não chamar pelos desencarnados, não pedir nada a eles e deixar que se adaptem à vida no plano espiritual. Também desejar a eles que estejam bem e pedir para não se preocuparem com a gente. Devemos nos esforçar para viver de tal modo que eles realmente não precisem se preocupar conosco. Eu não sabia. Estive chamando pela mamãe, Simone gaguejou. O importante é não chamar mais, Armando tentou consolá-la. Ore por ela, deseje de coração que a sua mãezinha esteja feliz, sadia e morando num local lindo. Vamos tentar. Vamos fazer uma prece a ela desejando isto. Vamos, sim, concordou Laís. Você, Armando, ficou de me ensinar a fazer o evangelho no lar. Podemos marcar o dia. Gostaria que minha irmã estivesse aqui para escutá-lo, falou Simone. Penso que não serei capaz de repetir o que ouvi para ela. Que tal sábado à tarde? Perguntou Laís. Perfeito. Às 16 horas. Está bem? Como todos concordaram, Armando fez a prece. Deus nos abençoe hoje e sempre. Maria Teresa, lembre-se de que nós amamos. Como você se preocupa conosco, nós também nos preocupamos com você. Queremos lhe desejar o que você deseja em nós, que esteja tranquila e muito feliz. Aceite, minha querida amiga, o que está lhe sendo oferecido, o socorro para o descanso de seu espírito pelas tribulações do período encarnado. Ore sempre e lembre, o amor, como a vida, continua. Pai Nosso. Laís enxugou o rosto, estava emocionada. Simone prestou muita atenção e exclamou, sem dúvida, é a prece mais bonita que já ouvi. Vou tentar repeti-la. De agora em diante, não chamarei mais por mamãe, somente pensarei nela sadia e alegre. Armando, percebendo que as duas estavam cansadas, despediu-se. Vó e neta foram para seus quartos. Simone queria esperar pela irmã acordada para lhe contar as novidades e mostrar os presentes que havia ganhado. Acabou dormindo. Nestor buscou Beatriz na escola, levou-a para casa. A garota chegou em casa, viu a luz acesa no quarto da irmã, abriu a porta e a viu dormindo vestida, as roupas novas e muitos outros objetos espalhados pela poltrona e cômoda. Beijou-a e apagou a luz. Com certeza Simone queria me esperar e acabou dormindo. Foi para o seu quarto e dormiu também. No outro dia, quando a avó chamou Simone, ela levantou-se animada e rapidamente foi para o quarto da irmã. Vovó me matriculou nos cursos, vou fazer aulas extras de balé. Ganhei roupas. O senhor Armando me explicou como devo agir com mamãe. Ele era colega dela. Calma, se, pediu Beatriz interrompendo-a. Fale devagar, não estou entendendo. Venha ao meu quarto, enquanto me arrumo. Vou falando. Quero tanto lhe contar. Laís ficou contente com o entusiasmo da neta e, da cozinha, preparando o desejum, escutou Simone contar à irmã o que fizera no dia anterior. Foram tomar café, e a caçula de Maria Teresa falando sem parar. Aproveitando que Simone comia um pedaço de bolo, Beatriz contou. Vou trabalhar somente hoje, acertei tudo com Dona Ana Maria. Excelente, exclamou Laís. Amanhã você se matriculará nos cursos de inglês e espanhol. Simone saiu correndo para ir à escola, Beatriz foi arrumar o quarto da irmã e depois foi trabalhar. O dia transcorreu tranquilo, Simone foi ao balé e à aula de inglês, estava entusiasmada e se alimentou bem. Novamente, não conseguiu esperar pela irmã acordada. Beatriz convidou Nestor a entrar um pouquinho quando ele foi buscá-la na escola. Sei, querido, que você se levanta cedo. Eu vou poder acordar mais tarde. Nestor e ela ficaram sentados nas poltronas na varanda por alguns minutos. Nunca estiveram antes sozinhos.
Beatriz pensou que ele fosse beijá-la. Ele, porém, receou que a dona da casa pudesse os estar observando. Despediram-se. A jovem ficou decepcionada com o namorado. Cansada, foi dormir. Os dias seguintes foram de entusiasmo e muito o que fazer. Apesar de Beatriz ter dito que não queria roupas, as três saíram, e Simone a fez comprar. Organizaram horários, e Beatriz se matriculou em cursos. Júnior ficou muito contente em saber que as irmãs estavam bem instaladas e, com sinceridade, demonstrou esta alegria, agradeceu a avó e repetiu muitas vezes que ela era a pessoa mais importante em sua vida. O moço sabia que, falando assim, incentivava a avó a cuidar de suas irmãs, mas realmente a amava. Beatriz, alegre, contou as novidades para o namorado. Ele não gostou. Por que, Bia? Fazer esses cursos? Por quê? Sempre é bom ter conhecimento. Sempre gostei de estudar, respondeu ela. Não precisará deles. Por que não aproveita para aprender a cozinhar com sua avó? A cuidar da casa? Não trabalhando na loja, tenho muito tempo livre. Vou aprender também a cozinhar. Nestor ficou aborrecido e se despediu friamente naquela noite. Beatriz se entristeceu, não conseguiu entender a reação do namorado. No sábado à tarde, as três aguardaram por Armando. Beatriz, de tanto as duas falarem, queria conhecê-lo. Armando veio com Verônica, trouxera a namorada para a amiga conhecer. Apresentaram-se. Simpatizaram uma com a outra. Pareciam que todos eram amigos de longa data. Como combinamos, falou Armando traço, vim aqui para fazer com vocês o evangelho no lar. Vamos nos sentar confortavelmente. Um de nós lerá um ensinamento de Jesus. Pode ser um texto de um dos 4 evangelistas ou, como costumo fazer, ler uma página deste livro, O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. O ideal é fazer uma vez por semana em dia e hora marcada aí, começando pelo início do livro, para estudá-lo todo. Mas hoje vou pedir para Simone abrir o que iremos ler. Entregou o livro à garota, que o abriu e devolveu. Armando olhou e mostrou para Verônica o que ia ler. A moça leu com voz agradável. Buscai e achareis. Pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei a porta e se vos abrirá, pois todo aquele que pede recebe, e quem procura acha, e se abrirá que bater a porta. Do ponto de vista terreno, o ensinamento, buscai e achareis, é semelhante a este, ajuda-te, e o céu te ajudará. É o fundamento da lei do trabalho e por conseguinte, da lei do progresso, uma vez que o progresso é filho do trabalho, e que põe em ação todas as forças de inteligência do homem. Na infância. Quando Verônica terminou de ler o que foi recomendado, Armando falou, às vezes julgamos que Deus esqueceu de nós, mas isto não acontece. Ou pensamos que Ele sabe o que precisamos, por isso não devemos rogar por nada. Porém, pedir a criar dentro de nós um ambiente propício para que Deus atue sobre nossas vidas. Devemos ter uma atitude de receptividade para recebermos as graças do Pai. Armando fez uma pausa e perguntou, alguém quer fazer algum comentário? Eu me sentia perdida, falou Simone. Penso que fui achada. Lembro agora de um dos ensinamentos de Jesus. É sobre um homem que possuía 100 ovelhas, uma delas se perdeu, ele foi procurá-la e encontrou. Sentia ser esta ovelha perdida. Isto é bom, comentou Armando. Não se sinta mais perdida. Deus não somente ama a humanidade, mas a cada ser em particular. Tem por cada um de nós um interesse especial e cuida de cada um como se os outros não existissem. Quando vovó, disse Beatriz, nos convidou para morar aqui, nos pediu desculpas, mas não respondemos. Penso que agora é o momento de eu responder, está desculpada. Laís se emocionou, enxugou o rosto porque as lágrimas teimaram em escorrer. Quis muito escutar isso. Se, você também me desculpa? Sim, vovó. Penso que tudo foi um equívoco. Estivemos equivocadas, perdidas, encontramo-nos, e Deus nos uniu. Estava sofrendo e fui aliviada. Desculpo e também quero me desculpar. Fui impulsiva. As três se abraçaram, e todos se emocionaram. Beatriz sentiu vontade de continuar com o grupo, mas havia marcado um encontro com o namorado, por isso agradeceu e se despediu. Agora faremos uma oração, falou Armando. Vamos agradecer a Deus por tudo o que recebemos, que estamos desfrutando,
a Jesus pelos seus belos ensinamentos, aos bons espíritos que têm nos orientado. Vamos nos encher de boas energias pensando numa luz clara, linda, vinda das mãos de Jesus nos abençoando. Agora, cheios desta luz, vamos pensar nos nossos entes queridos que mudaram de plano, foram viver na espiritualidade, que eles recebam nosso abraço carinhoso, nosso amor, e desejemos que eles estejam muito mais felizes que nós. Armando calou-se por um instante e pensou, como costumava, em sua esposa, filha e, naquele momento, em Maria Teresa. Verônica lembrou-se do ex-noivo. Laís, do esposo e da filha, e a garota, de sua mãezinha. Dona Laís, disse Armando traço, terminamos, espero que tenha gostado. Sim, foi uma prece maravilhosa. Por favor, faça conosco o evangelho mais algumas vezes até que aprendamos, pediu a dona da casa. Será um prazer, respondeu Armando. Laís convidou as visitas para tomar um lanche. Tomaram o café conversando. Simone, curiosa, quis saber mais sobre a doutrina espírita. Senhor Armando, então, quem pode conversar com os mortos, ou seja, desencanados, não é louco? O espiritismo entende isso como algo que normal? Sim, esse fenômeno é possível, explicado. Isso ocorre porque existem pessoas sensíveis capazes de perceber aqueles que vivem no plano espiritual. Nós os chamamos de médiuns, ou seja, intermediários entre um plano e outro. São pessoas perfeitamente normais e, quando são úteis com esta faculdade, normalmente são harmoniosos, equilibrados e felizes. Penso que posso ver, ou melhor, falar com os espíritos, falou Simone baixinho. É somente você aprender que tudo transcorre com tranquilidade, esclareceu Verônica. Estou com vontade de aprender, exclamou a garota. Poderei ajudá-la, ofereceu-se Armando. Posso ir ao centro espírita para ver como é? Perguntou Simone. Claro. O dia que quiser passo aqui para levá-la. Assistirá a uma palestra e tomará um passe. Vamos, vovó. A mocinha se entusiasmou. Sim, querida. Combinaram. Armando as levaria ao centro espírita e depois as traria de volta. Despediram-se. Venha outras vezes nos visitar, pediu Laís a Verônica. E você, meu amigo, está combinado, todas as segundas-feiras jantará conosco. O casal foi embora, e Simone exclamou, gostei dele. Bem que ele poderia ser meu pai. Riram. Que bom que mudamos para cá, pensou a garota. Simone saiu, foi se encontrar com as amigas. Laís estava aliviada. Como é bom se sentir perdoada. É maravilhosa a reconciliação. Que bom tê-las aqui comigo, exclamou contentíssima. Beatriz foi esperar o namorado no portão. Entusiasmada, contou a ele que conheceu um amigo de sua mãe e da leitura que fizeram. Espiritismo. Não gosto disto. Sei que os espíritas fazem muitas caridades, mas eles afirmam que falam com os mortos. É melhor você não participar mais desses encontros. Começo a pensar que não está sendo bom você ter ido morar com sua avó. Beatriz teve de se esforçar para ficar bem com o namorado e se sentiu aliviada quando ele a trouxe para casa. 17. Orientações. Ana Clara levou Maria Teresa ao posto de socorro. Puxa, exclamou Maria Teresa, como viemos rápido. Como isso acontece? Este processo se chama volitação. Basta saber para usá-lo. Quero aprender. Quando queremos, as oportunidades aparecem e aprendemos, afirmou Ana Clara. A socorrista deixou acomodada novamente num quarto. Maria Teresa adormeceu tranquila. No outro dia, Ana Clara informou-a, às 2 horas da tarde você irá para uma colônia, é uma cidade na espiritualidade, onde poderá estudar e aprender como se vive desencanada. Irá gostar, lá é lindíssimo. Maria Teresa sentiu um frio na barriga. Medo do desconhecido, pensou ela. Com certeza, quem já sabe o que irá encontrar quando seu corpo físico morrer não se assusta como eu. Aguardou ansiosa. Admirou-se com o transporte que a levaria juntamente com outros desencanados à colônia. Foi-lhe explicado que era um aeróbus, um veículo usado no plano espiritual. Admirou-se com a viagem e, quando chegou à colônia, se encantou, quando percebeu, estava de boca aberta e olhos arregalados. Era muita beleza. Foi conduzida para uma moradia.
casa singela com muitas plantas. Ali, como lhe havia sido explicado, residiria por alguns meses, até ir para o alojamento da escola onde estudaria. Moravam 8 pessoas, todas simpáticas e solícitas. Seu quarto era arejado, confortável, o mobiliário era uma cama, poltrona, escrivaninha e um pequeno armário. Aqui, explicou Manuela, uma moradora da casa, é seu espaço. Ainda terá sono e poderá descansar nesse confortável leito. A escrivaninha é para seus apontamentos e estudos. Pode ler confortavelmente na poltrona, e, no armário, há algumas roupas que poderá usar ou não. Foi tratada com muito carinho e logo se sentiu em casa. As tarefas eram divididas e ali estavam 7 recém-chegados. Manuela era responsável pela casa. Quando Maria Teresa pensava nos filhos, os sentia tranquilos, e isto a levava a se tranquilizar. Na segunda-feira à noite, recebeu, de sua caçula, da mãe de Armando, uma energia benévola que a fez se sentir amada e lembrada. Sim, meus queridos, pensou emocionada e decidiu, vou ficar como vocês querem, bem. Manuela os levou para conhecer a colônia. Maria Teresa e os companheiros admiraram o local, que era deveras encantador. Tinham muito o que fazer, as tarefas da casa, cuidar das plantas e participar do evangelho no lar, que faziam todas as tardes às 18 horas. Saíam em excursões para conhecer a cidade espiritual e liam. Na casa tinha uma estante na sala com livros. Manuela incentivava-os a ler. E o primeiro livro que Maria Teresa leu foi Renúncia, que os encarnados têm também oportunidade de ler. É um romance psicografado por Francisco Cândido Xavier, escrito por Emmanuel. Ela chorou em algumas partes. Achou lindíssima a história de Alcione, que renunciou à vida maravilhosa que tinha para encarnar e auxiliar pessoas que amava. Preferindo romances, Maria Teresa dedicou seu tempo livre à leitura. Foi, para a recém-chegada, uma feliz surpresa receber a visita de seu pai. Abraçaram-se emocionados. Filha querida, soube de sua desencarnação, porém não estou em condições de ajudar, sou um aprendiz. Ainda estou em condição de socorrido. Se fosse até você, poderia querer ficar junto à família. Somente pode socorrer aquele que não precisa mais de auxílio. Orei por todos, roguei para você ter vontade de pedir auxílio. Vamos agora nos ver sempre. Trabalho, faço tarefas simples e estou aprendendo a viver na espiritualidade. O senhor também se confundiu quando desencarnou? Perguntou Maria Teresa. Sim. Perturbei-me com minha passagem de planos. Sofri e, quando fui socorrido, aceitei, fui grato e tenho me esforçado para viver do melhor modo possível no plano espiritual. Espero, minha filha, que você não retorne mais à sua casa terrena. Com certeza agora nossa família ficará melhor. Deus enviou Armando, para mim, um anjo, para ajudá-los. Laís está agindo agora corretamente, e seus filhos estarão seguros com ela. Papai, o senhor sabe por que Júnior e mamãe se gostam tanto? Tive também essa curiosidade e indaguei um orientador, que verificou para me esclarecer. Laís e Júnior são espíritos que, por muitas reencarnações, estiveram juntos. Já foram marido e mulher, mãe e filho e agora avó e neto. Os dois sempre se entenderam, são afins, um sempre protegendo o outro, aprenderam a se amar verdadeiramente, aquele amor em que se pensa mais no outro que em si mesmo. Isso é bonito, exclamou Maria Teresa. É o que nós deveríamos sentir por todos. Amar nosso semelhante como a nós mesmos. Amar a Deus no outro como amamos Deus em nós. Nossa, papai! O senhor está mudado, ela se admirou. Tenho estudado e anseio por aprender. Desejo viver melhor e com mais conhecimento. O encontro foi comovente e combinaram de se ver sempre que possível. Depois de 2 semanas que estavam ali, Manuela os convidou. Hoje, vocês irão a um local que faz parte da escola para uma reunião que, com certeza, será muito proveitosa. A orientadora da casa os acompanhou. Foram à escola, já tinham conhecido esse local de aprendizado. Lá, dirigiram-se a uma sala reservada e se sentaram em círculo. Sou Luiz Cláudio, apresentou-se o orientador traço. Vamos conversar. Pergunto a vocês, o que querem conversar ou saber? Eu, falou Marília, gostaria de saber mais sobre o local que estamos e quando iremos aprender a viver sem o corpo carnal.
Meu assunto preferido é a desencarnação, opinou Márcio. Logo, disse Luiz Cláudio, vocês irão estudar, participarão de cursos em que terão amplos conhecimentos do plano espiritual e, aos poucos, aprenderão a viver com esse corpo, perispírito, que usamos agora. Vamos falar sobre desencarnação. Penso que, como quase todos os recém-chegados à colônia, querem sanar dúvidas como, o que ocorreu comigo? Quem quer falar? Dar o depoimento do que aconteceu após a morte do corpo físico? Os componentes do grupo estavam tímidos, pareciam envergonhados por ter dúvidas, não saber. Maria Teresa tinha várias perguntas para fazer, queria saber sobre muitas coisas que tinham acontecido com ela. Levantou a mão, foi convidada a falar e contou. Era casada, porém estávamos separados, embora vivêssemos na mesma casa. Tenho 3 filhos, o mais velho estuda em outra cidade. Fiquei doente, tive um acidente vascular cerebral e então nossa vida mudou. Como não pude mais trabalhar e as despesas aumentaram, as meninas tiveram de sair de cursos que frequentavam. A mais velha foi estudar no período noturno para cuidar de mim e da casa. Piorei, fui novamente internado e desencarnei. Sei disto agora porque, para mim, foi como se tivesse sido hospitalizada e, de repente, estivesse em casa. Minhas filhas deixaram meu quarto como era, nem tiraram os remédios. Isto contribuiu para a confusão? Certamente, respondeu Luiz Cláudio Traço, suas filhas deixando o lar como era, seus pertences sem mexer, deram-lhe a sensação de que tudo continuava igual. O melhor é doar sempre o que não se necessita mais para quem precisa. Talvez você, vendo sua casa modificada, desconfiasse que não fazia mais parte dela. Porém, é possível que desencarnados como você plasmem o que desejam, que se iludam de tal forma que vejam a casa, o local em que estiverem, como querem. A atitude delas contribuiu para você se sentir mais confusa. Agora que entendo que foi um período perturbador, continuou Maria Teresa contando. Quando percebi, estava no meu lar. Calculo que se passaram 3 meses do meu falecimento, quando achei que saíra do hospital. Luiz Cláudio, como fui para lá? Como voltei à minha casa? Você desencarnou no TI, respondeu o orientador. Socorristas, tarefeiros do hospital, desligaram seu espírito do corpo físico que teve falência dos órgãos, isto é, morreu. Com certeza você foi levada para um posto de socorro, que existe em quase todos os hospitais, mas, sentindo-se melhor, foi para sua casa. Volitei? Perguntou a filha de Laís. Sim, podemos volitar pela vontade, fazê-lo sem entender como, e muitos o fazem, principalmente os desencarnados que ainda não têm consciência de que mudaram de plano. Para ter domínio da volitação, necessita aprender e, quando aprendemos, podemos ir a muitos lugares volitando. Eu, disse Elisete, saí do posto de socorro e fui para meu ex-lar volitando. Depois, quis muito voltar ao posto e não consegui. Como quis muito voltar ao seu lar que era conhecido por você, conseguiu volitar até ele, não conseguiu retornar porque o posto de socorro não lhe era conhecido, não sabia localizá-lo. Para volitar a todos os lugares tem de aprender a dominar, direcionar esta vontade para fazê-lo com segurança e conhecimento. Encarnados volitam. Alfredo quis saber. Sim, volitam, respondeu o orientador. Podem fazê-lo pela vontade ou sabendo. O encarnado tem seu perispírito ligado ao corpo por um cordão, então ele volita sem se preocupar com a volta, porque isto sempre acontece, o cordão o faz retornar ao corpo físico. Quem aprendeu pode ter o conhecimento adormecido na carne, mas se está no seu íntimo. Certamente, quando reencarnar, volitarei e, quando desencarnar novamente, espero fazê-lo com facilidade, porque, para aquele que aprendeu pelo estudo e consolidou no trabalho, este conhecimento torna-se real, é dele para sempre. Continue falando de si, Maria Teresa, por favor. Na minha casa, agi como encanada. Muitas coisas haviam mudado, mas não reparei. Despediram a enfermeira, não tomava banho, dormia muito. Notei que minha filha caçula me entendia mais do que os outros e passei a ficar mais perto dela. Agora estou entendendo que, quando ela estava dormindo, conversávamos mais. Eu não falava, pensava, e ela entendia. Também conversei com Armando e com a Luciene, a namorada do meu ex-marido.
Isto é possível? Sim, é, respondeu Luiz Cláudio. Encarnado, quando adormece, seu espírito pode sair do corpo e ficar como nós agora, usando o corpo perispiritual, pode volitar, ir a muitos lugares, conversar com outros encarnados e com desencarnados. Às vezes o cérebro físico confunde esses encontros, compara o que ouviu e viu com o que ele conhece. Esses encontros são relatados como sonhos. A maioria das pessoas não se lembra de nada, poucos se recordam com fidelidade. Pode-se sentir, ao acordar, sensações como, fulano não está bem. Cicrano está feliz, isso dará certo ou não, etc. Luciene, dormindo na sua ex-casa, com certeza saía do corpo, e vocês duas se viam. Armando, conheço porque tenho ido ao centro espírita que frequentei e o vejo sempre, com certeza foi visitar você, a amiga de juventude. O corpo físico dele dormiu, ele foi à sua casa, conversaram e, quando acordou, sentiu que estava necessitada de auxílio, que deveria pedir ajuda para você. Sua filha deveria fazer o mesmo. O corpo carnal adormecia, ela saía e ia vê-la. A garota sabia, em espírito, que você estava ali e, quando acordava, a sentia perto, sabia que não estava ausente. Com certeza sua caçula tem mediunidade em potencial para senti-la. Voltemos ao seu relato. Maria Teresa não se fez de rogada e continuou a narrar. Ana Clara, a trabalhadora do posto de socorro do centro espírita, me contou que foi realmente Armando quem pediu auxílio para mim. A equipe de socorristas foi me buscar em casa e me levou para uma reunião de orientação a desencarnados. Eles me ajudaram a falar, fiquei tão entusiasmada que nem percebi onde estava, pensei que era um hospital, não quis saber de nada, só de retornar a meu lar e contar a todos de minha melhora. E voltei. Como nos iludimos quando queremos. Ao retornar novamente à casa que foi por anos minha residência, percebi que ninguém me via ou ouvia. Comecei a pensar que estava sonhando enlouquecida. Como me sentia melhor perto de Simone, fiquei mais ao seu lado. Minha filha, que já estava adoentada, piorou. O médico constatou anemia, mas não era somente isto. Ela estava desanimada, triste, cansada, magra e pálida. Preocupada, orei com muita fé, roguei a Deus para minha filha sarar e, então, sem entender, fui novamente para o centro espírita. Foi novamente lhe oferecido socorro, opinou Luiz Cláudio. Eu era a causa de Simone estar daquele modo. Adoentada? Admirou-se Maria Teresa. Infelizmente, sim, respondeu o orientador. Quando uma pessoa desencarna e fica iludida, pode ser que, permanecendo em seu antigo lar, possa trocar energias com os encarnados ou sugá-las de alguém com mais intensidade e prejudicá-lo. Isso se chama vampirismo? Perguntou Márcia. Luiz Cláudio elucidou. Conta a lenda do vampiro que ele sugava sangue, ou seja, energia de outras pessoas, e que não morriam, já estavam mortos, ou seja, desencarnados. Eram afugentados com cruz e água benta. De fato, alguns espíritos temem estes objetos. Somente esqueceram-se de que a oração, o socorro e o esclarecimento que os libertam. Não gosto de usar o termo vampirismo, prefiro dizer que são necessitados de orientação, de auxílio. Essa sucção de energias se dá de dois modos. Uma delas é inconsciente, como ocorreu com você, Maria Teresa, e penso que também com alguns outros nesta sala, que desencanaram, se iludiram, voltaram para seus lares e, sem perceber, entender, sugavam energias de pessoas. Quando isso ocorre com vários encarnados, eles não sentem tanto, confundem cansaço e tristeza com a perda energética. Porém, quando ocorre com uma pessoa somente, normalmente ela sente mais. Com certeza você, Maria Teresa, ficando mais perto, por afinidade, de Simone, porque ela conseguia sentir sua presença, sugava as energias de sua caçula e, ao mesmo tempo, ela captava as suas. Maria Teresa chorou baixinho. Luiz Cláudio lhe ofereceu um lenço e olhou com tanto carinho que ela se acalmou e exclamou sentida. Como se age indevidamente quando não sabemos. Eu estava tão preocupada com a doença de minha filha e era a causa dela. Dificilmente aceita a desculpa de não se saber, falou o orientador. Sempre temos oportunidades de entender, conhecer, que, muitas vezes, são recusadas. Você tem razão,
concordou Maria Teresa. Tinha uma freguesa que era espírita, e ela tentou algumas vezes falar comigo sobre sua doutrina, sobre